É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Orgulho e Preconceito. Esse foi um livro que eu li no ano passado, ele figurou os melhores do ano, né? Se você ainda não viu o vídeo de favoritos de 2020, dá uma checada aqui nos cards que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu tava louca pra reler, né? Porque eu li na época e não fiz resenha pra vocês, então eu tava louca pra reler esse livro e aí poder trazer aqui pra vocês uma resenha adequada, né? Porque eu só tinha mencionado ele em tags. Esse livro foi lido num projeto da Lilian, do Li Num Livro, né? Que eu tô com a Amanda Entre as Páginas, a Beca do Beca Fonseca, a Evelyn do canal Compartilhando e a Lilian. Então tá bem legal esse projeto, a gente tá lendo, a gente agora tá dando uma folga um pouco maior nos livros, porque tem uns livros grandes aí. Então vem com a gente que vai ser bem legal participar desse projeto, de ler toda a obra da Jane Austen, né? Pelo menos todos os romances. A gente tá curtindo demais. E esse daqui, assim, já era esperado que fosse a minha melhor experiência novamente, né? Então eu quero contar um pouquinho da história pra vocês. Mas antes eu queria falar pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas a Jane Austen, ela nasceu em 1775. E esse romance aqui, O Orgulho e Preconceito, ele foi publicado em 1813. Ele foi publicado originalmente com o título Primeiras Impressões. Uma coisa interessante é que acredita-se que devem ter mais de 2 milhões de cópias desse livro rodando aí pelo mundo. Então, incrível, assim, né? O quanto ele fez sucesso, o quanto esse livro é aclamado e o quanto ele consegue chegar e tocar as pessoas, né? Até hoje. Gente, aqui no Rio de Janeiro tá um calor absurdo. Chegamos no outono e parece que estamos em pleno verão, nos piores dias. Então, se vocês escutarem um ruidinho no vídeo, provavelmente é por conta do ventilador, que eu não tô conseguindo gravar sem. Tava derretendo aqui, literalmente. Acho que pra gente contar um pouquinho da história do Orgulho e Preconceito, é interessante trazer uma temática que já permeia outras obras da Jane Austen, né? A gente leu aí Razão e Sensibilidade, eu também tô lendo agora o Mansfield Park, e já tinha lido o Orgulho e Preconceito, e uma das coisas que tá mais presente na história é a questão do casamento, né? A questão de como é necessário para as mulheres se casarem, né? E virarem esposas, finalmente. Isso é visto quase que como um emprego, assim, uma busca por emprego. Elas são entusiastas, assim, porque é a forma que elas vão conseguir independência, a forma como elas vão conseguir construir o lar e a família delas. E isso é muito importante, é onde elas vão conseguir um lugar nessa sociedade, né? Porque as mulheres nessa época não tinham a opção, né, de conseguir um emprego, que nem a gente tem hoje em dia. Então acho que é importante dizer que nesse livro aqui a gente tem a família Bennet, né, que tem o Sr. Bennet, a Sra. Bennet, e são 5 filhas. A Jane, a Alice, né, a Elizabeth, que é a nossa protagonista aqui desse livro, a Mary, a Kitty e a Lydia. Então eu falei, acho que na ordem já de idade delas. O que acontece é que esse pai, ele não pode deixar suas posses, né, sua propriedade, para as filhas. Ele tem que deixar para um herdeiro homem. E ele não teve nenhum filho homem. Então essas filhas, elas vão se ver destituídas dessa herança, né? E destituídas de um lar quando o pai falecer, vier a falecer. E isso é um motivo de uma preocupação muito grande para a Sra. Bennet e para as filhas. Isso faz com que ela se entusiasme muito em casar as filhas, em ver as filhas bem casadas. Então esse é o nosso contexto inicial, né? Aqui a gente sabe que essa propriedade, ela vai para um primo distante da família, que inclusive tem toda uma relação difícil a princípio aí com o Sr. Bennet, que é o Sr. Collins, né? Ele é filho de um outro Sr. Collins que tinha problemas aí com o Sr. Bennet. E a gente vai ver esse personagem aí do Sr. Collins, que é uma figura que vai chegar aí no livro e vai trazer discussões interessantes, vai trazer reflexões, tá? Uma figura muito irônica que vai aparecer aqui. Chega então a cidade, né, que elas moram, que elas vivem, é uma cidade do interior ali, uma cidade pequena. Chega a essa cidade, o Sr. Bingley, né, visto, ele tem possuidor de grande fortuna, né, então as jovens já ficam todas entusiasmadas aí, né, com essa chegada, as mães, né, ficam eufóricas querendo casar suas filhas, e a Sra. Bennet, ela pede para o Sr. Bennet ir visitar, então, o Sr. Bingley, né, prestar uma visita que só assim eles poderiam estar no mesmo ciclo social, enfim, né, tem toda uma regra aí, uma etiqueta dessa época das visitas. Então, para eles poderem se relacionar com essa família, a senhora Bennet pede para o Sr. Bennet ir lá e fazer essa visita. Ele brinca, né, a princípio, ele fala que não vai visitá-lo e tudo mais, mas acaba visitando o Sr. Bingley.
E no primeiro baile que tem nessa cidade, o Sr. Bingley vai e ele se encanta com uma das filhas, né, com a filha mais velha, a Jane. Ele só tem olhos para ela, ele dança 2 vezes com a Jane e começa algo aí a se assemelhar com o romance entre os dois, né? Mas tudo muito contido, tudo muito às vistas de todos, né? Nada muito entusiasmado, porque naquela época não podia ser, né? Então tudo muito discreto. Ele mostra sua preferência pela Jane, mas a Jane ela não pode corresponder tão à altura dele, embora ela de alguma forma responda, né? Enfim, ela tem algum tipo de resposta a esses sentimentos e a essa atenção que o Sr. Bingley direciona a ela não pode se entusiasmar demais, né? Não pode mostrar tanto que está apaixonada, enfim, né? Acontece isso. Nesse primeiro baile, só para não me estender muito, a gente conhece também o Sr. Darcy, que é um amigo do Sr. Bingley e que vai lá para essa cidade também, acompanhando ele nessa viagem, nessa primeira estada aí, que ele vai alugar ou comprar uma casa nessa cidade. E o Sr. Darcy, diferentemente do Sr. Bingley, que está sempre muito feliz e muito comunicativo com as pessoas, né? Muito gentil e educado, né? Solícito com as pessoas, o Sr. Darcy, por um outro lado, ele é mais contido, né? Ele não quer muito se comunicar com pessoas que ele não conhece, ele não quer dançar muito. Então ele não aproveita, ele não se mostra muito educado frente àquelas pessoas, né, que veem como falta de educação essa pouca interação social. Então ele começa a ser visto como arrogante, prepotente, né, e orgulhoso. O Sr. Darcy, então, em algum momento, ele se nega a dançar com a Elizabeth, fala que não quer dançar e tudo mais, nega um convite que é feito a ele frente a ela. E mais tarde no baile, em algum momento, ela escuta ele falando que ela é apenas tolerável, né? Que sua beleza é apenas tolerável. E ela fica indignada com razão. A partir daí a gente vê essa história se desenrolar, com a Elizabeth também um pouco orgulhosa, né? Com a Elizabeth também tecendo suas impressões aí diante desse baile que teve, né? Sobre o Sr. Darcy e dele também tendo impressões precipitadas da Elizabeth. Então a gente vê a história se construindo nessas primeiras impressões, que faria aí referência ao título original do livro, né, o Primeiras Impressões. Também temos muito de orgulho e preconceito, né, que tem a ver com essas primeiras impressões que os personagens tiveram um do outro. Mas eu acho que da história eu não quero falar mais muita coisa, né? Eu acho que vão ter personagens aí diferentes que vão marcar certas coisas dessa sociedade, certos lugares dessa sociedade, que vão fazer críticas sociais, como por exemplo a figura da Lady Catherine, né, que é uma tia do Sr. Darcy, e do Sr. Collins, né, ela uma nobre, né, quase ali uma senhora de uma posição social altíssima, e que por um lado é super desagradável, e a gente tem também o Sr. Collins igualmente desagradável, só que numa posição bem inferior, né, ele muito humilde ali, querendo ser pastor, ou ter um presbitério e tudo mais, e ficando muito a cargo da Lady Catherine, né? Ele endeusa a Lady Catherine. Para ele é quase que Deus no céu e Lady Catherine na terra. É basicamente isso. Então a gente tem aí uma visão um pouco cômica e irônica que Jane Austen vai trazer em cima desses dois personagens, assim, né? Principalmente do Sr. Collins, que decide então ir à casa da Elizabeth e das irmãs, né, do Sr. Bennet, sabendo que ele herdaria aí essa casa, né, esse local que era da família. Ele quer meio que ser um benfeitor e ele pensa numa possibilidade que seria boa para as duas famílias, né? Então o que ele faz? Ele simplesmente pensa que uma boa solução para tudo isso seria ele casar com uma das filhas. E a gente vê como isso tudo vai se desenrolar aí na nossa história. Então é interessantíssimo, assim, toda a gama de personagens que a Jane Austen traz no livro e como ela consegue trabalhar muito bem todos esses personagens. A gente não se sente perdido na história, a gente se sente envolvido com esses personagens. A primeira vez que eu li esse livro, eu li em 2 dias. Eu deixei um pouquinho para o segundo dia porque eu realmente não consegui terminar em um dia só, porque eu tinha começado o livro tarde. Da segunda vez que eu li, eu demorei um pouquinho mais porque a história estava muito fresca na minha cabeça, então eu já sabia o que esperar. Mas mesmo assim, quando chegavam os grandes diálogos, né,
Tem um diálogo ali no meio do Sr. Darcy com a Elizabeth que eu adoro, assim, tem um no final também da Elizabeth com a Lady Catherine, que é, assim, tipo, o meu preferido do livro, eu amo de paixão. Então eu tava ansiosa para revisitar essa história, para revisitar esses diálogos que eu gosto tanto, né, essas conversas e essa forma perspicaz de escrita da Jane Austen. A Elizabeth, ela é uma protagonista, então que ela vai trazer muita força feminina, né? Apesar da gente não ter um feminismo ainda nessa época, a personagem protagonista da nossa história, ela tem uma força muito grande, ela nega pedidos de casamento, ela se impõe, ela quer casar por amor, ou então ela nem quer casar, né? Ela não vê uma necessidade de casar, que nem a mãe, as irmãs veem, né? Ela é um pouco descrente de tudo isso. E o mais interessante é que esse livro, apesar de ter um romance, ele não é sobre o romance, né? Ele é sobre uma crítica muito mais audaz que a autora traz daquela época. Ela escancara assim as janelas e portas dessa época e traz a sociedade no mais cru e mais podre, né, que tem, assim. Eu acho que eu falei um pouco dessa maneira mesmo quando a gente fala de Razão e Sensibilidade, porque ela também faz isso em Razão e Sensibilidade, mas em Razão e Sensibilidade eu sinto que a gente não tem um final feliz, a gente não tem um romance tão bem estruturado, e aqui ela consegue, além de fazer essa crítica, ela trazer um romance bonito que esquenta o nosso coração. Então eu acho que aqui ela conseguiu as medidas perfeitas nesse livro, né? Ela conseguiu trazer a crítica, mas ela também trouxe o romance, apesar do livro não ser apenas sobre isso, né? A Liz, ela é uma protagonista muito questionadora da sociedade em que ela vive, né? Ela não aceita todas essas demandas sociais, essas etiquetas, ela vai além disso, né? E assim, ela, a princípio, ela tem impressões erradas, né? A gente vê, vou falar um pouquinho do título agora, o Orgulho e o Preconceito, né? Tanto na figura do Darcy quanto na figura da Lizzie, né? Em momentos diferentes do livro, um vai apresentar orgulho, o outro preconceito, e isso se permeia muito entre os personagens também da história, os personagens secundários. A gente tem a figura aí do Wickham, que é uma figura muito dual no livro, muito interessante, muito bem trabalhada. Assim como a gente tem a história da Lídia, né? Que está em segundo plano aí no livro, mas que também traz muito bem essa ideia do casamento aí, que a Jane Austen quer passar pra gente, né? Os extremos aí que se chega pelo casamento. Então eu acho que ela consegue trabalhar muito bem, né? A gente tem um núcleo mais centrado na Liz e no Darcy, né? Um pouquinho em segundo plano a gente vai ter a história da Jane e do Sr. Bingley, e depois a gente tem a história da Lídia também, né? Então eu acho que essas três histórias, elas são bem desenvolvidas no livro e elas se unem de uma forma muito harmônica. Eu gosto muito de como a Jane Austen, ela vai amarrar tudo no final, e a gente vai ter o final que a gente tem aqui nesse livro, né? É um final que me deixa muito feliz, muito contente e que me satisfaz, porque a gente às vezes lê um livro que a gente gosta muito e a gente sente que corre no final. Eu sei que às vezes o final a gente quer ver um beijinho, uma coisinha assim, é mais um romance mais apimentado, mas não é isso, obviamente, que a gente vai encontrar aqui. Mas numa forma de falar de sentimentos, eu acho, e de conclusão da história, de uma crítica, de tudo, eu fiquei bastante satisfeita com o que a Jane Austen entregou nesse livro e nesse final aqui pra gente. Então é isso, gente. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui pra vocês sobre Orgulho e Preconceito, que é um dos meus livros preferidos da vida. Então, se você não leu, vai ler. Eu não quis dar muitos spoilers, contar muito o que acontece, apesar de ser um romance já bastante conhecido, né? Porque eu não queria entregar tudo de bandeja pra vocês. Se você, por acaso, que nem eu, conseguiu ficar alheio a algumas coisas ou se esqueceu um pouco da história, vai com tudo, que você vai adorar mergulhar nessa história de amor, nessa história de crítica, nessa história tão complexa que é Orgulho e Preconceito. Então a gente fica por aqui hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, e um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!